Paris, final do século XVIII. Uma cidade de esplendor e miséria. A França, um reino em turbulência. A nobreza, em seus palácios dourados, alheia ao clamor do povo. As ruas, um caldeirão fervente de descontentamento. Uma tempestade se aproximava, prenunciando a mudança. A França, berço da arte e da cultura, estava à beira do abismo. Anos de extravagância real e guerras dispendiosas haviam drenado os cofres da nação. O povo, sobrecarregado por impostos e pela fome, lutava para sobreviver. A estrutura social rígida e desigual da França estava prestes a se romper. O descontentamento popular era palpável. Panfletos incendiários circulavam pelas ruas, desafiando a autoridade real. Intelectuais, inspirados pelas ideias iluministas, clamavam por liberdade, igualdade e fraternidade. A monarquia, cega para a realidade, se agarrava ao poder, ignorando os sinais da revolta iminente. A França estava prestes a testemunhar um dos eventos mais importantes da história humana: a Revolução Francesa. Um cataclismo social que derrubaria a monarquia, abalaria os alicerces da Europa e redefiniria para sempre a relação entre governantes e governados. O abismo entre ricos e pobres. A Revolução Francesa é um dos eventos mais significativos da história mundial, e suas raízes estão profundamente entrelaçadas com as desigualdades sociais e econômicas da época. A França pré-revolucionária era uma sociedade marcada por desigualdades gritantes. A estrutura social era rigidamente dividida em 3 estados, cada um com seus próprios direitos e responsabilidades. O clero e a nobreza, primeiro e segundo estados, desfrutavam de privilégios exorbitantes, isentos de impostos e vivendo em opulência. Eles possuíam vastas terras e tinham acesso a recursos que a maioria da população só podia sonhar. Em contraste, o terceiro estado, composto pela esmagadora maioria da população, carregava o peso da nação em seus ombros. Este grupo incluía desde camponeses pobres até a emergente classe média de comerciantes e profissionais. Camponeses, artesãos, comerciantes e trabalhadores urbanos, todos oprimidos por um sistema injusto. Eles enfrentavam uma carga tributária esmagadora e tinham poucas oportunidades de melhorar suas condições de vida. Impostos exorbitantes, colheitas ruins e o aumento do preço do pão criavam um ciclo de pobreza e desespero. A fome e a miséria eram companheiras constantes para muitos. O descontentamento popular crescia a cada dia, alimentando o desejo por mudança. As tensões sociais e econômicas estavam à beira de um ponto de ruptura. As ideias iluministas, que se espalhavam rapidamente pela Europa, encontravam terreno fértil na França. Filósofos e pensadores começaram a questionar a legitimidade da monarquia absoluta e a desigualdade social. Os escritos de Voltaire, Rousseau e Montesquieu questionavam a ordem social existente e defendiam a razão, a liberdade individual e a soberania popular. Suas ideias inspiraram muitos a imaginar uma sociedade mais justa e igualitária. A semente da revolução estava plantada. As ideias de mudança começaram a germinar nas mentes das pessoas, preparando o terreno para uma transformação radical. Em 1788, a França enfrentava uma crise econômica sem precedentes. A dívida nacional atingia níveis alarmantes e a situação financeira do país estava à beira do colapso. A dívida nacional atingia níveis astronômicos e o rei Luís XVI, incapaz de encontrar uma solução, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, um órgão consultivo que não se reunia há mais de um século. Esta reunião foi vista como uma última tentativa de resolver a crise.
Era o início de uma nova era. A convocação da Assembleia dos Estados Gerais marcou o começo de uma série de eventos que culminariam na Revolução Francesa, mudando para sempre o curso da história. A convocação da Assembleia dos Estados Gerais, em maio de 1789, acendeu a chama da Revolução. Representantes dos 3 estados se reuniram em Versalhes, mas as tensões eram palpáveis. O terceiro estado, apesar de representar a maioria da população, tinha apenas 1/3 dos votos. Frustrados com a falta de representatividade e inspirados pelos ideais iluministas, os membros do terceiro estado se autoproclamaram Assembleia Nacional, jurando criar uma nova Constituição para a França. Era um ato de desafio sem precedentes à autoridade real. O rei Luís XVI, inicialmente hesitante, cedeu à pressão popular e ordenou que o clero e a nobreza se juntassem à Assembleia Nacional. No entanto, a desconfiança entre as partes era enorme, e a situação em Paris se deteriorava rapidamente. A demissão do popular ministro das Finanças, Jacques Necker, em 11 de julho de 1789, foi a gota d'água. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pelas ruas de Paris, inflamando os ânimos da população já revoltada com a crise econômica e a inércia do governo. A queda da Bastilha. O dia em que a França mudou para sempre. 14 de julho de 1789. Um dia que mudaria o curso da história para sempre. Uma data que ficaria gravada a fogo na história da França e do mundo. A queda da Bastilha não foi apenas um evento, mas um símbolo de uma nova era. Neste dia, a fúria popular se abateu sobre a Bastilha, a infame prisão que representava a tirania da monarquia francesa. A multidão estava determinada a derrubar o símbolo da opressão. A Bastilha, outrora uma fortaleza medieval, havia se tornado um símbolo do poder absoluto do rei. Suas paredes grossas e torres imponentes eram um lembrete constante da autoridade real. Em suas masmorras, eram aprisionados inimigos do regime, presos políticos e aqueles que ousavam desafiar a autoridade real. As condições eram desumanas e muitos prisioneiros nunca saíam vivos. A multidão, armada com mosquetes, canhões improvisados e ferramentas agrícolas, invadiu a Bastilha em busca de armas e pólvora. A determinação do povo era inabalável. A guarda, superada em número e sem ordens claras, ofereceu pouca resistência. Os guardas, confusos e desorganizados, não conseguiram conter a maré de revolta. A queda da Bastilha foi um ato de violência simbólica que marcou o início da Revolução Francesa. Este evento ressoou como um grito de liberdade e justiça. A notícia da tomada da Bastilha se espalhou rapidamente por toda a França, desencadeando uma onda de levantes populares. De vilarejos a cidades, a chama da revolução se espalhou. Camponeses, inspirados pela revolta em Paris, se voltaram contra seus senhores feudais, incendiando castelos e destruindo documentos que os prendiam à servidão. A revolta não era apenas urbana, mas também rural. A França estava em chamas, era o fim do antigo regime. O país estava em tumulto e a ordem estabelecida estava desmoronando. A Revolução Francesa havia começado e nada seria como antes. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em agosto de 1789, em meio à efervescência revolucionária, a Assembleia Nacional aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento monumental que consagraria os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Este documento não apenas refletia os anseios de uma nação em transformação, mas também ecoava os clamores de justiça e igualdade que ressoavam por toda a Europa. Inspirada pelos ideais iluministas e pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração Francesa
proclamava a igualdade de todos os homens perante a lei, sem distinção de classe ou origem. Era um grito de liberdade que buscava romper com séculos de opressão e desigualdade. O direito à liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a liberdade de pensamento eram pilares fundamentais deste novo paradigma. Além disso, a Declaração afirmava o direito à propriedade privada, um conceito revolucionário que garantia a todos os cidadãos a possibilidade de possuir e proteger seus bens. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, afirmava o artigo 1º da Declaração, estabelecendo um princípio que se tornaria universal. Era uma afronta direta ao antigo regime, que se baseava na desigualdade e no privilégio. A nobreza e o clero, que por tanto tempo haviam desfrutado de privilégios, agora se viam desafiados por uma nova ordem social. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão se tornaria um marco na história dos direitos humanos, inspirando movimentos libertários em todo o mundo. Sua influência pode ser vista em diversas constituições e declarações de direitos que surgiram posteriormente. A Declaração não se limitava a proclamar direitos abstratos. Ela fornecia um guia concreto para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ela estabelecia as bases para uma nova ordem política, baseada na soberania popular, na separação dos poderes e na representatividade. Estes princípios seriam fundamentais para a formação de governos democráticos modernos. A França passaria de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, um passo significativo rumo à democracia, na qual o poder do rei seria limitado por uma constituição, garantindo que nenhum governante pudesse exercer poder absoluto sobre o povo. Este foi um momento decisivo na história da França e do mundo, marcando o início de uma nova era de direitos e liberdades. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.